Saúdo a igreja com uma boa tarde de salvação. Venho trazer uma palavra de Jesus aqui no livro de Marcos, capítulo 1, que fala sobre o chamado de João Batista, a qual veio preparar o caminho do Senhor, e Jesus com as suas doutrinas. Vamos ouvir aqui no livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Envie-me ao prazo. Veja que João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus, mas os religiosos não aceitaram, porque a doutrina de João Batista era arrependimento de pecado, porque as pessoas elas não querem se arrepender. Você está entendendo? Elas não querem se arrepender das coisas más que elas fazem. Aí por isso que os sumos sacerdotes não aceitaram, porque João Batista ele veio preparar o caminho de Jesus, mas o povo era hipócrita. O povo, eles não queriam se arrepender dos seus pecados e praticar boas ações. O povo era hipócrita. E o próprio povo hipócrita se achavam justos. E eles perseguiram e mataram a João Batista, porque João Batista pregava arrependimento de uma maneira meia dura, né? Porque ele veio trazer justiça, João Batista. Você está entendendo? Ele fala: arrependei, que é chegada o Filho de Deus. Quer dizer, ele estava preparando o caminho para Jesus, pregando arrependimento, porque as pessoas não querem se arrepender, não querem largar o pecado, querem servir a Deus e continuar com o pecado. Vamos ver aqui o restante da leitura. É forte essa palavra. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Veja a diferença. Jesus chegou para eles e disseram: venha e siga a mim, que eu vos farei pescadores de alma. Eles na hora, Jesus não ficou abajulando para eles vir não, eles na hora largaram a rede e foram seguir a Jesus. E muitos rejeitou o chamado de Jesus. É como hoje a gente vê aí no mundo, muitos rejeitam a palavra de Deus. Aí quando cai numa situação que é preso ou faz algo errado, aí fica
querendo o amor de Jesus, mas a Jesus eles não querem. O que aconteceu? Jesus chamou eles, eles largaram a rede e imediatamente o seguiram. Quantos rejeitam a Jesus e depois querem o seu amor? Quantos? Mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco com seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Veja, eles deixaram o pai, o povo lá no barco, deixaram lá e seguiram a Jesus como uma prioridade. Você está entendendo? Você está entendendo? Eles seguiram a Jesus. Eles deram prioridade às palavras de Jesus. Quantos não deram prioridade às palavras de Deus? Quantos não dão prioridade à palavra de Deus? Então você veja que algumas pessoas alcançam a graça de Deus e outras não. Veja a leitura, como é interessante essa leitura. Que a palavra ela mostra claramente os que servem a Deus e os que não servem. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Agora veja, por que Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e sai desse homem? Porque o demônio sabia quem era Jesus. E Jesus tinha vindo cumprir as profecias, ser morto na cruz para vencer Satanás. Você está entendendo? E Jesus, ele tinha que cumprir com o seu chamado. Você está entendendo? E os demônios, ele o repreendeu. Você está entendendo? Porque os demônios sabiam que ele era o Filho de Deus. Você está entendendo? Mas o povo não sabia. Espírito imundo, agitando-os violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Veja como é as coisas. Veja, tudo que é novo, Jesus ele ensina em Marcos 16 que esses sinais seguirão os que crêem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes escorpião, e se beber algo mortífero não lhe fará dano algum, e colocando a mão nos enfermos, eles serão curados. Você vê que toda a obra de Jesus Cristo hoje, que não tem a libertação de pessoas endemoniadas, de pessoas possessas, porque o Evangelho de Deus, de Jesus, é expulsar demônios, é fazer milagre. Você está entendendo? Por isso que ele criaram outra doutrina, porque os fariseus, eles viviam num debate de palavra. Ele pegava a lei de Moisés e ficavam debatendo entre eles. Você está entendendo? Eu concordo com isso, eu discordo daquilo. E o Evangelho de Jesus, quando veio fazendo sinais e maravilhas, curas, milagres, expulsando demônios, eles começaram a falar que era outra doutrina. Você está entendendo? Porque eles estavam ali na carne, ou até usados por demônios, ele não entendia a manifestação do Espírito Santo ali em Jesus, expulsando demônios, falando novas línguas. Você está entendendo? A mesma coisa é hoje. Uma igreja que não tem o trabalho de expulsar demônios, milagres, é porque eles estão vivendo na apostasia da igreja. Por isso que não acontece milagre no meio deles. Porque até no meio daquelas pessoas que expulsam demônios, vai ter pessoas que vai ser condenada no dia do juízo por não obedecer a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque quem cura é o Espírito Santo. Mas se você andar numa vida errônea, você pode ser condenado, porque é Deus que faz o milagre. Vamos ver aqui o resto da leitura. Levei a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Você está vendo? Você está vendo o que é a obra de Deus? Você, quando vê uma igreja expulsando demônios, mostrando testemunho de milagre, é porque Deus, minha gente, está naquela igreja. E os fariseus, não acontecia nada, eles usavam a palavra contra Jesus. Você vê hoje a mesma coisa. As pessoas, as igrejas que estão vivendo na apostasia, elas estão perseguindo as igrejas que está sendo manifesto o Espírito Santo. Estão expulsando demônios, estão curando os enfermos. É o Espírito Santo. Mas no meio dessas pessoas tem também aquelas pessoas que não obedecem a palavra, que vão ser condenadas naquele grande dia do juízo. Jesus vai dizer: afastai de mim que vos não te conheço, vós que praticais iniquidade. Então, mesmo nesse meio de povo que o Espírito Santo está trabalhando, vai ter aqueles que não vão obedecer a palavra e vai ser condenado no dia do juízo. Não seja enganado por esses fariseus e falsos profetas. Vamos ouvir o restante da leitura. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Você veja que Jesus não era contra a religião, Jesus era contra as suas má ações. Você vê que quando ele curou o cego, ele manda o cego ir lá ofertar a oferta, a qual estava escrito lá no livro da lei. Quer dizer, Jesus obedecia. Jesus não aceitava, era o erro dos sacerdotes. É muito forte isso aí. Entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham até com ele. Marcos 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o único que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?